Olá, todos temos sofrimentos nessa vida, uns mais, outros menos, mas ninguém escapa. Bem-vindo, amigos e amigas. O que você faz com o sofrimento? Vamos pensar agora juntos sobre esse assunto e como você pode passar a ver suas dores da vida de uma nova forma, de uma maneira melhor. Nessa vida todos temos lutas, decepções, sofrimento, como eu disse. Nunca conheci alguém que não tivesse passado ou que não estivesse experimentado no presente algum tipo de luta, seja financeira, familiar, pessoal, emocional, física ou até espiritual. Com certeza e infelizmente temos provações e felizmente que isso vai terminar ao Jesus voltar em breve para estabelecer um mundo de justiça em que não mais haverá lugar para qualquer tipo de sofrimento. Saúde mental não significa que você tenha absoluta ausência de dores emocionais como tristeza, angústia ou medo. Uma pessoa com saúde mental boa tem, em alguns momentos, tristeza, sofre angústia, experimenta alguns medos dentro de um contexto de situações provocadoras desses sentimentos dolorosos. Mesmo as pessoas mais bem-sucedidas economicamente e profissionalmente, famosas ou não, passaram ou passam por provações. Geralmente, olhamos as aparências ou o exterior dessas pessoas mais famosas e podemos nos perguntar se elas sofrem, já que o que elas passam na mídia, em programas de TV, rádio, mídias sociais, sugere que elas vivem uma vida maravilhosa só com coisas boas. Mas por detrás dos bastidores da vida de muitas delas existem lutas, depressão, ansiedade excessiva, divórcios, envolvimento com drogas, práticas sexuais doentias e muita dor. Diante dos sofrimentos emocionais, existe o perigo de lançarmos mão de medicamentos para lidar com sentimentos desagradáveis em vez de pensarmos no significado deles para a nossa existência e entender de onde eles vêm. Uma boa parte da população está muito medicada com remédios psiquiátricos. Isso acontece porque parece faltar a elaboração consciente do sofrimento, ou seja, falta a pessoa pensar na sua dor, procurar entender de onde ela vem, qual o significado disso, em vez de pegar um comprimido para tomar sem pensar em mais nada. Eu não estou dizendo que nunca se deve usar medicamentos psiquiátricos. Porém, muitos querem funcionar bem na vida, no trabalho, na família e lançam mão de comprimidos, priorizando a busca de melhora emocional neles, colocando esperança exagerada e talvez equivocada de cura nas pílulas. E fazem isso porque precisam tocar a vida para frente e não sabem ainda como lidar com a dor de modo funcional e eficaz através da psicoeducação, que significa aprender a lidar com as emoções, especialmente as dolorosas ou desagradáveis que causam dor. Se você prestar atenção, verá que provações surgem na sua vida, algumas com o fim de destruir a sua pessoa, é verdade, mas que você pode aprender a encará-las como fonte de amadurecimento. Ajudará muito mudar o rumo da maneira de lidar com situações dolorosas na sua vida se você mudar a pergunta de por que isso está acontecendo comigo para outra pergunta que é o que eu posso aprender com essa situação dolorosa. Claro, na dor você experimenta tristeza, raiva, culpa, ansiedade, medo, porque isso faz parte da perda, do conflito, da provação. Mas assim que possível, é importante mudar a pergunta e começar a refletir sobre o que essa situação difícil que você está passando pode te ensinar, o que dá para aprender com isso. Eu gosto de um texto da escritora inspirada Ellen White que diz assim: o poder de Deus é constantemente exercido para contrariar as forças do mal. Ele está sempre em ação entre as pessoas, não para as destruir, mas para corrigi-las e preservá-las. Interessante, né? Ela está dizendo aquilo que, ao longo da história bíblica, é mostrado sobre o papel de Deus para com a humanidade, que é de uma combinação de justiça e misericórdia, sempre predominando a misericórdia.
Experiências traumáticas, seja um acidente de trânsito, uma perda financeira, um divórcio, conflitos conjugais difíceis e complicados, a morte de uma pessoa querida, a decepção com alguém, infidelidade conjugal, perda do emprego, perseguição no trabalho, todas podem ser usadas por nós para nos fortalecer. Depende do olhar que teremos para esses traumas, depende da rede de apoio para lidar com eles, da intenção consciente de aprender com o sofrimento e da força para enfrentar tudo isso que pode vir de Deus, o Criador do Universo. Como eu disse antes, provações vêm sobre todos em momentos diferentes da vida, algumas mais devastadoras, outras menos, mas em todas podemos ver que surgem forças para enfrentá-las, mesmo você tendo que passar temporariamente por uma depressão ou uma ansiedade excessiva em qualquer modalidade clínica. A vida não é fácil. As religiões que prometem vida fácil, cheia de prosperidade material e com ausência de sofrimento, nisto pregam falsidade. O chefe do cristianismo, Jesus Cristo, disse aos que o estavam seguindo e aos que os seguiriam no futuro que eles teriam aflições dessa vida, mas que isso não os deveria desanimar. Este relato está no Evangelho de João, capítulo 16, e versículo 33. E Jesus disse que seria possível não desanimar se apegando a Ele, que venceu todas as provações que caíram sobre Ele, que são as que vivemos ou viveremos. Dando uma olhada geral no texto bíblico, vendo as experiências daqueles personagens que passaram por muitas e severas provações e se entregaram a Deus, não é justo nem verdadeiro afirmar que seguir Jesus garante sucesso financeiro e ausência de problemas. Não há respostas fáceis para o problema do sofrimento na humanidade, tema esse estudado por pensadores, filósofos e psicólogos. Sabemos que existe um conflito entre o bem e o mal que afeta todas as dimensões da sociedade e também afeta a nossa pessoa. Por isso, existe sofrimento mesmo nas pessoas mais consagradas e praticantes de boa espiritualidade. Os sofrimentos de hoje podem servir para nos preparar, nos fortalecer para as provações que virão mais adiante, e elas virão. O mundo vai falar de paz e prosperidade, mas a verdade de Deus em sua palavra diz que nesse tempo do fim em que estamos vivendo, virá angústia que nunca houve antes e muita destruição da boa moral, da paz, da liberdade, que é o que já começamos a ver e viver. Independente disso e apesar disso, é possível ter paz e até alegria pessoal e interior, desde que você não fique pensando e focado nas dificuldades, mas mude seu olhar para as promessas de ajuda que Deus fez em sua palavra e se apegue a Ele pela fé. É possível surgir dentro de nós serenidade diante dos conflitos ao nos voltarmos para a oração ao Senhor, desde que seja sincera, perseverante, consciente, pensada, crendo que Deus está nos ouvindo e nos ajudando. Ter paz em meio ao conflito depende de onde você colocará a sua esperança. Depende do seu conceito de significado dessa existência e da boa compreensão sobre a guerra espiritual entre o bem e o mal. Depende do que você faz com sua dor ou do que você permite que ela faça com você. Depende dos recursos psicológicos e espirituais pessoais, que se forem fracos ou insuficientes, Deus os fortalecerá. Depende do apoio familiar e social de que você dispõe e principalmente de uma fé de que há um Deus Criador bondoso que está atento aos seus sofrimentos e fazendo o melhor para preservar sua sanidade mental e espiritual e a sua vida física. Creia que Deus não está distraído e por isso não está vendo seu sofrimento. Creia que Ele está agora mesmo providenciando soluções para você, nem que seja paz interior apesar dos conflitos. Pense nisso. Creia num Deus bondoso, se entregue para Ele, ore a Ele. Até breve. Poderoso esse claramente para a gente, não é não? Muito legal, vale a pena rever, porque todos nós vamos passar por sofrimentos nesta vida, sejam eles mais longos ou mais agudos, né? Então vale a pena você rever e compartilhar também com aquelas pessoas que você sabe que estão em dificuldade.
Está disponível para você no nosso canal no YouTube, que é Vida e Saúde NT, e você também pode rever por lá outros Claramente para te ajudar nessa caminhada aqui da nossa vida. A gente pausa agora para o intervalo. Na volta, olha esse bolo, que lindo! É bolo de maçã com nozes para você. A gente volta já.